Salve os irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um, os familiares, os amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Cá estamos, graças a Deus, com um tempo já mais quentinho, e damos graças a Deus por isso, porque tudo bem com a permissão do Senhor. Seja frio, seja chuva, seja tempestades, tudo bem com a permissão dEle. E cabe-nos a nós só dar graças por tudo. É isso que estamos aqui a fazer, é dar graças a Deus, porque até aqui Ele nos tem ajudado, ensinado, e Ele tem grandes coisas para a vida daqueles que o buscam. É isso que nós estamos a fazer, a buscá-lo enquanto Ele se deixa achar. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Pai, obrigado, Santo Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui a levar as boas novas àqueles que creem e que querem. E te agradeço, Pai Santo, por tudo o que o Senhor vai fazer aqui hoje. Não é só nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que crerem. Porque quem crer vai ver a glória de Deus, e eu creio que o Senhor tem infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Por isso eu te dou graças, glorioso Deus, por tudo o que o Senhor está a fazer na vida de cada um e que vai fazer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui nos tem ajudado. E sei que o Senhor tem grandes coisas na vida daqueles que buscam o Senhor. E nós estamos aqui a buscá-lo e desde já agradeço a Deus por tudo que o Senhor vai fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, Deus é bom, sua misericórdia é para com todos que querem, que creem, e nós estamos aqui porque sabemos que Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Por isso é que nós temos a buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar. E Deus, Ele quer fazer muito mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, onde aqui nos ensina algumas coisas. Portanto, Jeremias, capítulo 17, versículo 7. No Jeremias, capítulo 17, versículo 7. É bom que toda a gente possa abrir, que é para acompanhar, porque toda a gente tem olhos para ler, para ver e para ler, e portanto nós temos que estar aqui a ver o que é que a palavra do Senhor diz. A mim Deus pode falar de uma maneira, a vocês pode falar de outra. Por isso nós temos que ficar com os nossos ouvidos atentos e com os nossos olhos de verem aquilo que Deus nos mostra. Amém? Portanto, livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor, do Deus vivo, para as nossas vidas. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Portanto, quando diz bendito, bênçãos do Senhor para aqueles que buscam o Deus vivo. Portanto, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Portanto, não basta só buscá-lo e não confiar nele. Portanto, a nossa confiança tem que estar em Deus. O Deus vivo, não o Deus de madeira ou prata. Ao longo dos milhares de anos, o ser humano aprendeu a buscar deuses feitos por eles, pela sua mão, e buscam uma coisa que não sabem e que não conhecem, porque estão a buscar matéria, simplesmente. Não estão a buscar a divindade do Deus vivo. Portanto, nós temos aqui de dizer, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. O versículo 8 diz assim, como será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Portanto, aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore plantada à beira da água.
porque nunca, nem quando vem a seca, nunca vai faltar. Assim é com o nosso Deus. Quando vem os momentos menos bons, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Sim, as nossas raízes estão em Cristo Jesus e Ele nos dá o alimento na sua época própria. E Ele nos abençoa, nos guarda, protege e livra de todo o mal. Porque Ele, verdadeiramente, Ele pode fazer isso e faz naqueles que buscam. Ora, quem não busca, Deus também não vai forçar. Amém? E o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Portanto, o coração do homem realmente é enganoso. Porque o ser humano, ele às vezes diz que conhece a Deus, que ama a Deus, que confia em Deus, mas o seu coração está muito longe dos caminhos do Senhor. Por isso é que diz que o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. E para finalizar, vamos aqui no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Portanto, o nosso Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Portanto, não vale a pena o ser humano a querer se enganar a si mesmo, que Deus conhece perfeitamente. Ele nos fez, Ele conhece cada célula do nosso corpo e, portanto, podemos enganar a quem? Ninguém podemos enganar, muito menos a Deus. Porque Deus, Ele sabe e conhece as coisas antes de elas acontecerem. Antes que o dia 2 fosse conhecido, já Deus o conhecia. E Ele é assim com cada um de nós. Portanto, não vale a pena nós nos queremos enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. E se Ele ninguém engana, Ele vai fazer infinitamente mais daqueles que crerem, daqueles que têm confiança em Deus. Que vocês reparem bem nestes versículos, ponham-nos na vossa vida e vocês vão ver a glória do Senhor. Porque Deus, Ele quer fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Porque Ele conhece bem o nosso coração, e Ele vai fazer infinitamente mais que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Amém? Que Jesus abençoe vocês poderosamente. O pastor Rosemary vai estar aqui a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração e fiquem ligados, porque Deus quer fazer. Ele não vai pensar se vai fazer, Ele quer fazer. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente. Pastor Rosemary, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma noite abençoada, cheia de bênçãos. Porque o nosso Deus é maravilhoso. A cada dia Ele nos surpreende. Eu digo assim, meu Deus, que coisa tão boa, Senhor. É tão bom, Senhor, conhecer-te. É tão bom estar na Tua presença. É tão bom, Senhor, saber que temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que muda a história, um Deus que está com os olhos postos sobre a cada momento da nossa vida. Por quê? Isso significa o quê? Confiança. Confiança, o meu esposo, quando estava lendo a palavra devocional, eu digo, Deus, o que é isso, Deus? Mas sempre conosco isso. Nem ele sabe, de repente deu uma panezinha aí, nem ele sabe a palavra que eu vou trazer, e eu digo assim, meu Senhor, ai, quando ele diz Jeremias, eu digo, meu Deus, Jesus, mas vai de encontro exatamente aquilo que Deus tocou no meu coração, porque o povo, os servos de Deus, aqueles verdadeiramente que confiam no Senhor, ainda que aconteçam muitas coisas, eles têm a confiança no Senhor. Eles não olham por lado e não ficam contendendo por quê. Não.
A confiança no Senhor faz toda a diferença. Isso desde a época de Abraão. Desde a época de Abraão, né? Já houve muitas passagens e o povo de Deus, aqueles que estão fincados na rocha, sabe que Ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque o que Deus falou no meu coração, diz para mim, filha, um chamado, ele, quando eu chamo, eu capacito. E quando eu chamo, eu justifico. Quando eu chamo, eu cuido. Quando eu chamo, eu zelo. Por isso, não te preocupes, porque estou eu no controle de todas as coisas. E realmente é lindo demais, porque nós vemos a mão de Deus ao longo desses anos. Nós temos visto a mão de Deus. O chamado, Deus quando nos chama para servir a Ele, nós temos duas opções. Ou nós vamos aceitar e vamos fazer aquilo que é a vontade dEle, ou então vamos recuar. Mas é uma coisa que tem que ser a pessoa que tem que saber. Graças a Deus, desde a altura que Deus nos chamou, nós abraçamos. Eu louvo a Deus porque o meu esposo também junto comigo, né? Porque ele é que é o cabeça e é importante estarmos conectados. Então, quando fomos chamados, nós aceitamos o chamado de Deus e temos sim muita alegria de estar a levar aquilo que Deus, falar aquilo que Deus manda fazer, a ajudar a estender a mão àqueles que precisam e a falar do amor de Deus. Por quê? Porque não há melhor trabalho do que este. O trabalhar na seara. A palavra está escrita assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Realmente a seara é grande. Nós só temos que aceitar, nós só temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque quem vai nos capacitar é Ele. E nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Então, eu fico feliz, porque sempre há uma testificação daquilo que Deus quer fazer no meio do povo dele. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a nossa vida. Graças a Deus que Deus é fiel, graças a Deus que Deus está trabalhando. Deus operando, Deus quem impedirá? Ninguém irá impedir, porque Deus ele é fiel para cumprir. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, vamos pedir a Deus que Ele faça, né? E vamos deixar Jesus trabalhar. Amém? Eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que podemos imaginar. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, porque Ele é único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Precisamos dEle, dependemos dEle, nada somos sem o Senhor. Só com Ele podemos vencer as batalhas. Aleluia! Serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar,
sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Ó Deus, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Ó Deus, obedecer a sua voz. Eu creio, aleluia, bendito seremos, aonde chegarmos nós vamos prosperar, porque o nosso Deus, Ele tem algo para a nossa vida. E eu sei que Deus, Ele é fiel para cumprir. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ele está no controle. Por isso vamos deixar Jesus trabalhar. Se nós confiarmos e entregarmos tudo ao Senhor, nós vamos ver Ele trabalhando. A partir do momento que nós profetizamos na nossa vida, eu sei que a minha casa será uma casa de bênção. A minha vida, a minha família terá bênção, porque o Senhor determinou já. Aleluia! Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos a
adoradores, que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Deus, venha, Senhor, Tu és necessário, Senhor, nesta casa. Venha, Senhor, seja bem-vindo, meu Senhor, ao meu lar, Senhor. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu mas saberá viver sem ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Fica conosco, meu Senhor. Te louvo. Somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia. Este Deus que muda a história. Este é o Deus que opera milagre.
Este é o Deus que muda a história. E este Deus, ele é fiel para cumprir. A fidelidade dele é grande. Há uma louvor que diz assim: a tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, somente Deus. Grande é a tua fidelidade. Então este Deus, ele é fiel. E nesta hora o Senhor quer falar conosco. Então vamos lá em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, no capítulo 1. Porque quando nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, quando nós aceitamos Jesus e começamos logo a trabalhar para Jesus. A gente não sabia como é que fazia, mas não sei por que as pessoas vinham todas atrás da gente, pedindo para orar, pedindo ajuda, e nós pedimos ao Senhor sabedoria e íamos fazendo uma coisa e outra, orando, pedindo, clamando, suplicando o favor de Deus. E eu me lembro que fomos batizados, e na altura que fomos batizados, naquela outra semana, naquele fim de semana, né, nós fomos um fim de semana, no outro, logo a seguir o fim de semana, eu recebi uma profecia, eu e meu esposo, de uma pastora que estava visitando a nossa igreja naquela altura. E ela falou para mim, né, do chamado, desse chamado, né, que era como se fosse o chamado de Jeremias, que Deus contava conosco. E depois dela, quantas foram as pessoas que já me entregaram isto? Por isso eu quero fazer a obra de Deus para poder agradar a Ele em primeiro lugar. Eu não estou aqui para agradar aos homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Eu estou aqui para levar a palavra para aqueles que estão famintos, aqueles que estão sedentos, para que possam conhecer este grande amor. O amor de Deus, ele é tão grande, o cuidado dele é tão grande. Nós precisamos confiar nele, independente da situação. Para Deus não há impossíveis. Então, vamos lá. Jeremias capítulo 1, amém? Glória a Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha que lindo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia!
E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Até aí. Exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz, pelo teu sangue derramado. Através dele somos justificados. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigada, Pai e Filho, que enviaste o Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que ensina, que exorta, que disciplina, Espírito Santo amado, companheiro, amigo. Venha nesta hora, Espírito Santo. Venha me dar sabedoria divina para que eu possa ministrar esta palavra, para sermos edificados nesta noite. Papai querido, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, para ministrar esta palavra, para sermos edificados, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência sobre todos aqueles que estão assistindo, que posteriormente irá assistir, para que possa ter, sim, ó Deus, entendimento sobre a tua palavra, Pai. E para entender o teu propósito, Pai. Tudo, Senhor, para a honra, para a glória, Senhor, para louvor do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, te agradecendo desde já, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é fiel em todo o tempo. Quando nós entendemos e quando nós conhecemos o nosso Deus, o único que pode nos dar força, o único que pode nos capacitar, o único que pode nos dar aquilo que nós precisamos, nós começamos a ver o trabalhar de Deus na nossa vida. E o trabalhar de Deus na nossa vida depende muito de como nós nos posicionamos diante dele, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Porque nós temos aqui que estarmos submissos a Cristo. Se não houver submissão, não há como ele trabalhar, não há como ele fazer nada. Por isso eu digo, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. E eu creio que ele está falando conosco. Veja, palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Veja, mesmo quando o povo foi levado em cativeiro, houve aqueles que abandonaram a Deus, esqueceram de Deus e começaram a adorar outros deuses, porque via, os outros adorando outros deuses. Muitas nações tinham vários deuses, como na Babilônia mesmo, em outros lugares. Mas o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. E ele é único. Só há um único Deus. Mas houve aqueles que permaneceram na fé. Houve aqueles
que acreditaram que mesmo em cativeiro o Senhor estava cuidando. Nós, quando passamos pelo deserto, quando passamos por coisas menos boas na nossa vida, por situações, nós só temos que perseverar, acreditar, continuar olhando para o alvo que é Cristo, continuar confiando nele, porque há uma palavra sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos, e esta palavra é uma promessa e ela vai se cumprir. Então, nós só temos que confiar. A confiança faz toda a diferença. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. É certo que eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, mas nunca imaginei, nunca imaginei vir parar em outra nação. Nunca tinha me passado pela cabeça isso, né? Mas Deus, quando quer cumprir o propósito dele, ele faz tudo na hora certa. Ele entra com providência, ele opera, ele move céus e terra para que possa se cumprir. Agora, o nosso coração tem que estar atento, porque servir a Cristo é muito mais do que dizer eu sirvo a Cristo. É muito mais do que dizer eu prego a palavra de Deus, eu creio no Deus que eu sirvo. É muito mais do que isso. Nós temos que crucificar a nossa carne com tantas coisas, porque o Senhor vem limando todas as arestas na nossa vida. Vem tirando tudo aquilo que não provém dele na nossa vida. E muitas vezes nós perdemos a nossa bênção porque não queremos largar as coisas passadas e queremos insistir. Nós não queremos ser trabalhados por ele, pelo oleiro. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então nós temos que deixar o Senhor nos moldar, né? Então, quando eu vi, eu digo assim, meu Deus, realmente, né? Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. E realmente eu lembro que quando eu aceitei logo Jesus, por isso que eu disse que logo o Senhor foi nos usando, eu aceitei Jesus e tanto o meu esposo como eu, nós tínhamos visões na igreja, nós víamos o sobrenatural na nossa frente. Eu vivi o sobrenatural que até hoje eu ainda tenho as marcas, né? Quando eu recebi aqueles dentes em ouro e o Senhor operou ali, e outro milagre que o Senhor fez também naquela altura, né? E que foi visível. Então, Deus trabalha assim. Mas para isso nós temos que deixar. E o Senhor começou a me levantar em profecia. E eu não entendi aquilo, mas ele só falava para mim. Há muitos anos, ainda morava no Brasil há muitos anos, Deus usava a minha vida e eu não sabia. Deus me revelava através de sonhos e eu não sabia que era uma revelação de Deus. E muitas vezes eu falava com a minha mãe e a minha mãe dizia assim: epa, você quando sonha uma coisa... E era assim, eu sonhava, passava 1, 2 dias, aquilo cumpria-se. Eu digo, meu Deus do céu, Senhor. Então eu não sabia, mas o Senhor já estava me exercitando naquela altura. Então, mas ele quer o quê? Então eu disse, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar,
diz o Senhor. E Ele é realmente conosco. Ele nos livra de tudo. Ele é conosco. Temos que crer, temos que tomar posse. Temos que confiar neste Deus que tudo pode e tudo muda. Amém? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e plantares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo aquilo que Ele nos entregou, tudo aquilo que Ele nos deu, que Ele nos prometeu, né? Ele faz cumprir. Eu tenho visto ao longo desses anos que Deus tem cumprido as promessas dEle. Deus tem feito aquilo que realmente, né, ele prometeu para nós. Porque eu me lembro como se fosse hoje. Uma coisa assim muito forte mesmo. Meu esposo estava trabalhando e eu estava aqui. E eu estava ali no lava-louça e ouvi aquela voz, foi uma experiência muito nítida. Filha, sou eu o teu patrão e para provar que sou contigo, entro com providência na tua vida hoje. Não passou 10 minutos, o telemóvel tocou. Naquela altura eu tinha 3 números de telemóveis. Era o 96, o 91 e o 93. E ainda tinha um fixo. E foi uma pessoa que ligou para mim, uma portuguesa, e ela dizia assim, olha, eu estava aqui e o Senhor diz assim, abençoa minha serva. E eu fiquei cheia de vergonha, não precisa. Não, passe aí agora a referência do seu telemóvel. Passe agora. E eu cheia de vergonha. E aí, olha, eu lá passei a referência, passado pouco tempo. Isso tem a volta de uns 13 anos, mais ou menos. Uns 13 para 12 anos. Ela colocou 30 euros no meu telemóvel. E eu fiquei, meu Deus, Jesus, que é isso? E naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação. Missionária, preciso que você venha aqui na minha casa. Uma pessoa que morava aqui ao lado, esposa de um pastor. E eu disse assim, perguntou, a Álvaro na altura era presbítero, o presbítero já chegou? Eu disse, não, ainda não. Então, venha cá. E eu fui lá, e quando cheguei lá, ela disse assim, olha, Deus mandou te entregar isto aqui. Era uma caixa que tinha tanta coisa dentro, tanta coisa. Tudo que você imaginasse tinha. Tinha azeite, tinha bacalhau, tinha arroz, tinha tudo. Tinha material de limpeza, tinha até desodorante, essas coisas, tudo. Ela disse assim, olhe para ver se falta alguma coisa, manteiga, iogurte, tudo. E eu disse assim, meu Deus. E eu fiquei assim, aí tive que esperar Álvaro chegar para ele ir lá para pegar, porque aquilo era uma caixa pesada. Então ele ia lá para pegar. E eu sei que Deus operou. E a partir daquele dia eu fiquei com aquilo na memória e disse assim, realmente Deus cuida. Eu não tenho que me preocupar com nada. Não tenho que preocupar. Porque muitas vezes as pessoas, elas não querem entender, né, que você foi chamado por Deus. A gente fazer a obra de Deus não é porque eu quero fazer. Não. Quando nós temos um chamado, é diferente do dizer assim, eu quero fazer. E quantas vezes já fomos criticados, já fomos acusados, porque não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu tentei várias vezes trabalhar. Teve uma vez que fiquei em cima da cama. Saí de cima da cama direto para a pessoa lá endireitar minhas costas. Foi incrível, incrível. Todas as vezes que eu tentava alguma coisa, pumba. Então, eu disse, olha, mas vale obedecer a Deus, né? Porque ainda essa semana, eu
ouvindo, né, 3 pastores de renomes, e eles, a mesma coisa, que vivem pela fé, eles falavam, aqueles que são chamados para viver e fazer a obra de Deus, não precisa se preocupar, porque Deus cuida. Não precisa estar a pedir nada, nem falar nada, porque Deus cuida. E realmente Deus cuida. Muitas vezes a pessoa pensa, quantas vezes eu penso numa coisa, ou meu esposo pensa numa coisa, e acontece. E a pessoa bate aqui, olhe, Deus mandou te dar isso. Olhe, Deus mandou fazer isso. Deus me incomodou. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Quantas vezes? Então, o dono da obra é o Senhor. É Ele que é responsável. É Ele quem opera. É Ele quem muda. Só que nós temos 2 opções. Ou nós vamos obedecer a Deus e vamos continuar fazendo a obra dele. Nós não temos que olhar para o lado pelas circunstâncias. Quantas vezes muitas pessoas, vocês são muito bobos, vocês ajudam muita gente e depois, olha, levam para lá, te dão um pontapé, não reconhecem aquilo que fazem. Não interessa. Interessa aquilo que nós fazemos para Deus. Nós estamos ajudando aquela pessoa, mas em primeiro lugar em obediência ao Senhor. E em amor àquela vida. Agora, se ela reconhece ou não, é um problema dela. Porque é ela que tem que prestar contas com Deus. Não somos nós. Nós apenas estamos fazendo aquilo que Deus mandou, né? Deus manda nós estendermos a mão àquele que precisa de ajuda. Deus manda nós orarmos e intercedermos por vida. Nós pedirmos a Ele para que Ele possa estar trabalhando, estar operando na vida daqueles que precisam. Então, nós só temos que obedecer a Ele, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Ora, se ela é boa, já diz tudo é boa, não tem nenhum mal. Se ela é perfeita, não há imperfeição nenhuma, ela é perfeita. E se ela é agradável, ela nos alegra, ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos. A nossa função é orar, interceder, perseverar, continuar caminhando, continuar fazendo aquilo que Deus mandou e confiar nas promessas de Deus, né? Esta semana falando com minha mãe e a minha mãe, filha, realmente as promessas de Deus são lindas. E como Deus tem cumprido, filha, e como Deus tem operado, filha, esses anos todos nós podemos ver, e é verdade, mãe, temos que confiar nele. Não adianta, as circunstâncias estão dizendo que não, você está sendo maltratado, você está sendo humilhado, não tem problema. O nosso Deus é quem peleja por nós. A nossa função é orar para que aquelas vidas possam conhecer o amor de Cristo, para que elas possam chegar a esse estágio, essa maturidade de saber que nós temos amar ao próximo como a ti mesmo. Nós amarmos ao próximo como a ti mesmo é amar qualquer pessoa. Não é só amar os nossos, não. É amar qualquer um, até aquele que nos prejudica, que nos faz mal. Nós temos que amar, nós temos que orar. Jesus, liberta, transforma, salva, abençoa essas vidas, Senhor. Porque realmente é isso que Jesus quer de nós. Jesus, ele é amor. Ele morreu naquela cruz por amor a nós. E quando ele morreu naquela cruz, ele morreu, né? Matou a carne. E nós temos que crucificar a nossa carne com o nosso eu, né? Com a nossa vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso. Não. Eu sempre digo, Senhor, que seja da tua vontade. Se o Senhor permitir, tudo bem. Senhor, que seja da tua... Todas as coisas da minha vida, na vida do meu esposo,
nós colocamos no altar do Senhor, que seja da tua vontade, Senhor. Se for da tua vontade, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa nos encaminhar. Então, vamos deixar Jesus trabalhar, porque Jesus tem o melhor para a nossa vida. E Ele nos ama tanto, 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 que Ele morreu por nós. Não há amor igual ao dele. Um amor que excede todo entendimento. Vamos trabalhar no nosso coração. Vamos semear dentro de nós o fruto do Espírito. A longanimidade, a mansidão, a benignidade, a humildade, o domínio próprio, o amor, a alegria, tudo isso faz parte do fruto do Espírito, para que nós possamos aprender mais, para nós amarmos, para nós socorrer vidas, para nós orarmos pelas vidas que precisam conhecer este amor tão grande do Senhor, que faz com que nós possamos andar por verdes pastos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E vai fazer muito mais ainda. Amém? Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor, glorificamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecendo, meu Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Obrigada, Senhor, pela palavra devocional que o teu servo trouxe, Pai. Obrigada pelos louvores. Obrigada por esta palavra que o Senhor me deu para trazer, Pai. Derrama sobre as nossas vidas a sabedoria divina, Senhor. Conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que eles possam, sim, para que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos dirigir em tudo, Senhor. No falar, no andar, no pensar, no agir, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, crucifica a nossa carne, que possamos viver em espírito, Pai. Que o teu amor, Senhor, possa ser grande, que o fruto do Espírito possa habitar nos nossos corações, meu Senhor. Em nome de Jesus, entra com providência na nossa saúde, Senhor. Justifica o nosso ministério com o teu sangue carmesim, o nosso casamento com o teu sangue carmesim. Une-nos com cordas de amor. Renova, Senhor, as nossas forças. Fortalece-nos, ó Deus, na tua presença. Capacita-nos, ó Deus, na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos diminuir, Senhor, para que o Senhor possa crescer em nós. Que possamos ser um instrumento nas tuas mãos. Alarga as tendas, Senhor, em nome de Jesus. Opera um milagre, Senhor, em nome de Jesus, papai. Que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, fazer a tua vontade, meu Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos condições financeiras para fazer a tua obra, Pai. Que nós possamos alcançar vidas, Pai. Nós clamamos por salvação de almas, libertação e cura, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Opera o milagre, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos que nos abençoam. Prospera, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Este ministério, Senhor, é teu, não é nosso. Nós apenas somos cooperadores, meu Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Deus. Porque toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Que as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó possam estar sobre as nossas vidas. A cada dia, Deus. Onde colocarmos a planta do nosso pé e a mão, Senhor, possa prosperar em nome de Jesus. Vai de conta aos nossos filhos, Senhor. Derrama sobre eles a sabedoria divina, Senhor, o conhecimento, o entendimento, o discernimento na tua palavra, espírito de excelência. Que eles possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios. Onde eles pisarem a planta do pé, Senhor, e a mão, possa prosperar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe em tudo que eles têm nos abençoado. Faça prosperar 100 vezes mais em todas as coisas que eles têm abençoado outras vidas, meu Pai. Faça prosperar, Pai. Meu Deus, que eles possam ser referência para o teu evangelho.
Une os nossos filhos, Senhor, com cordas de amor, Senhor. Reveste eles com a tua armadura de Deus, Senhor. Entra com providência na saúde deles, em todas as áreas que eles precisarem, meu Pai. Em nome de Jesus, onde eles passarem, que muitos possam, ó Deus, contemplar a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu creio no teu poder, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Estende a tua mão sobre a casa deles nesta hora, Senhor. Derrama chuvas de bênção, Senhor, sobre eles e a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai de encontro, o Espírito Santo. Traga à memória e o coração deles tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito, que eles possam reconhecer, Jesus, e ser gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque eles estão debaixo das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, Pai. Ou seja, Israel, em nome de Jesus. Papai, vai de conta as nossas noras, derrama sobre elas a sabedoria divina, Senhor. O conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, que elas possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios. Onde elas pisarem a planta do pé e a mão possa prosperar, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traga a memória delas e o coração. Tudo aquilo, Jesus, o Senhor tem feito para que elas possam reconhecer que tudo vem do Senhor, Pai. E possam ser gratas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, reveste elas com a tua armadura de Deus, entra com providência na saúde delas, Pai. Abençoe e prospera elas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Levanta elas, ó Pai, como mulheres virtuosas, Senhor, que edificam o lar. Vai de conta aos nossos netinhos, a nossa netinha, possa crescer em sabedoria e graça, em alegria, onde chegarem possa levar a alegria e o amor de Cristo, de maneira sobrenatural, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu creio no teu poder, meu Senhor. Eu sei que o Senhor está operando Deus. Quem impedirá, papai querido? Ó Deus, dá uma boa sorte a eles e a ela, Pai. Vai de conta as escolinhas, educadoras, ajudantes, crianças, livra do perigo do mal do homem perverso, da mulher perversa, em nome de Jesus. Entra com providência na saúde deles e dela, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que são filhos da promessa e filha da promessa, Pai, em nome de Jesus. Dando uma boa sorte, papai querido. Ó Deus, que possam contagiar outras crianças, meu Pai, em nome de Jesus. Papai, vai de conta aos nossos compadres, vai dando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra. O Espírito de excelência, que eles possam entender que só há um único Deus, Pai. Super necessidade deles, ó Pai. Fortalece eles, abençoa a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Está com providência na saúde em todas as áreas, meu Pai. Em nome de Jesus, une-nos com cordas de amor. Toma minha mãe como guerreira de oração, papai, meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinho, sobrinha, toda a parentela, minha madrinha, seus filhos, vai derramando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que possam dirigir as suas vidas, entra com providência na saúde, em todas as áreas, meu Pai, vai abençoando, vai suprindo a necessidade, operando, Pai. Eu creio no teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Vai de conta ao corpo de Cristo, Senhor. Que haja amor, que haja unidade, que haja união, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estende a tua mão sobre todos aqueles do qual nos seguem, ó Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, possa derramar sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, suprindo as necessidades, entrando com providência na saúde, na família, seus esposos, esposa, filho, filha, nora, genros, netos, toda a parentela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, vai de conta aqueles que perderam os entes queridos, ó Pai. Que o Espírito Santo Consolador possa consolar esses corações, essas vidas. Que o Espírito Santo Consolador possa entrar com providência no sistema, Senhor, espiritual, emocional e físico, nas partilhas, em todas as áreas, meu Pai.
Renova essas forças, meu Pai, em nome de Jesus. Vai de conta a todos os empresários, empresas, famílias. Vai dando a sabedoria divina para que possam, sim, dirigir os seus negócios e prosperar, Pai, em nome de Jesus. Aos seus empregados, às suas famílias. Espírito Santo, traga a memória e o coração de cada um, que tudo vem do Senhor Jesus, para que possam ser gratos, ó Pai, porque eu creio no Teu poder, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de conta aqueles que estão enfermos, eu declaro. O Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas Tuas pisaduras estamos curados e sarados em nome de Jesus. Papai, vai de conta a todas as pessoas do qual o Senhor usa para nos abençoar, os filhos e outras pessoas, ó Pai. O Senhor possa estar suprindo as necessidades, o Senhor possa estar abençoando, prosperando, ó Deus. Entrando com providência, meu Deus. Toma cada campanha, cada oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai de conta a todas as nações, presidentes e governantes, Pai. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que seja o Senhor, ó Deus, a operar. Entra com providência na economia, vai de conta as nações que estão em guerra, as nações que acontecem as catástrofes, ó Pai. Tem misericórdia, estende a Tua mão, meu Pai, que seja o Senhor a dar a última palavra. Em nome de Jesus, Pai, vai de conta aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, de uma libertação, meu Pai. Entra com providência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continua conosco nesta hora, Deus. Opera milagres, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Pelas bênçãos, pelos livramentos, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Gratidão, meu Pai. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus, soberano Deus, glorioso tanto Pai, louvado e glorificado é o Teu nome, digno de honra, glória e louvor, bem te agradecemos, ó Deus, por cada vida que nos está a ver, que vai ver, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, os familiares, os amigos, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, também de concordância com as orações da minha esposa, pois assim está escrito que 2 concordar na terra será concordar nos céus, e eu concordo, Senhor, com as orações dela. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor tem muito mais para dar do que aquilo que nós temos para pedir. Por isso te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos Amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos no domingo, se Deus quiser. Às 21 horas. Compartilhe com seus amigos, que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Vamos ser um instrumento, vamos abençoar vidas. Há muitas pessoas precisando de uma palavra. Vá no YouTube, no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, a pastora Rosemary Capelas. Subscreva, compartilhe as mensagens. Eu tenho visto as mensagens compartilhadas. Eu tenho ficado feliz, porque eu sei que todos nós estamos trabalhando para Cristo. Nós precisamos entender que tem muitas vidas que precisam de socorro neste momento. Amém? Então, que Jesus abençoe uma noite abençoada. Jesus ama vocês e nós também. Amém? Amém.